Imagine a cena: um lar que parecia um porto seguro desaba em segundos quando o marido cruza a porta com as malas da própria mãe. A frase que ecoa como uma sentença: acabou, minha mãe vem morar aqui, cansei dessa comida ruim, atinge a esposa como um soco no estômago. Anos de dedicação, de tentar agradar a todos, e eis que sua vida é decidida sem sequer uma consulta. Mas essa mulher não é do tipo que engole humilhações em silêncio. E é essa história de resistência e limites que eu, André Branco, trago hoje para vocês no canal Almas Entrelaçadas. Ouçam com atenção, porque o que vem a seguir é mais do que um relato, é um espelho para muitas realidades. O aroma do caldo de beterraba enchia a cozinha quando Olga ouviu o barulho familiar das chaves na fechadura. Igor chegou mais cedo, e pelo peso dos passos no corredor, ela soube, algo não ia bem. 3 anos de casamento a tornaram especialista em decifrar o humor do marido antes mesmo que ele cruzasse a porta. Oi, disse ela, sem se virar, enquanto mexia a panela. O jantar tá quase pronto. Igor passou direto, abriu a geladeira com um puxão brusco e arrancou uma cerveja, batendo a porta com força. O estalo ecoou como um aviso. Olga sentiu o corpo tensionar, aquele gesto nunca antecedia boas notícias. A mãe dele, novamente, queixando-se da solidão, resmungou Igor, torcendo a tampa da garrafa com raiva. Diz que não aguenta mais viver sozinha naquele apartamento. Olga continuou mexendo o caldo, mas a colher parecia pesar uma tonelada. Ludmila Santanislavovna, a sogra, tinha sua própria vida em um apartamento de 2 quartos no bairro vizinho. Nos últimos 6 meses, porém, as andicas sobre como seria conveniente se mudar para a casa do filho, especialmente depois que Olga herdou um apartamento de 3 quartos no centro, tinham se tornado cada vez mais frequentes. Igor, já conversamos sobre isso, respondeu Olga, baixinho, mas firme. Sua mãe tem sua casa, suas rotinas. Ainda não temos filhos, o espaço é nosso e só nosso. Igor esmagou a garrafa na mesa com tanta força que a espuma jorrou sobre a toalha. 3 quartos para 2? Isso é pouco. Minha mãe vai continuar se apertando em 40 metros quadrados enquanto vocês dois nadam em luxo? Olga finalmente se virou. O rosto do marido estava vermelho, os olhos brilhando de irritação, aquele mesmo olhar que aparecia toda vez que o assunto era mãe. Para Igor, Ludmila era intocável, uma santa que o criou sozinha depois do divórcio. Negar qualquer coisa a ela era como blasfemar. Sua mãe não está se apertando, argumentou Olga, cautelosa. Ela tem um bom apartamento, uma boa aposentadoria, amigas por perto. Por que trocar uma vida organizada por... Porque ela é minha mãe, explodiu Igor. E se eu posso dar a ela algo melhor, é meu dever fazer isso. Ponto. Olga sentiu aquele vazio familiar no peito, a mesma impotência de sempre. Cada discussão sobre a sogra virava um monólogo sobre deveres filiais, como se os desejos dela ou o impacto na sua vida nem sequer existissem. Tudo bem, disse Olga, desligando o fogo. Vamos conversar com calma, mas lembre-se, essa casa é minha, herdada da minha avó. Eu também tenho voz aqui. O rosto de Igor escureceu. Ele odiava quando ela lembrava que o apartamento era dela. Sua, cuspiu entre os dentes. E a gente não é uma família. Ou você me vê como um inquilino de passagem? Não exagere. Só quero que a decisão seja nossa, não só sua. Igor engoliu o resto da cerveja de um gole e arremessou a garrafa na lixeira. Errou. O vidro estilhaçou no chão. Sabe de uma coisa, disse ele, já se dirigindo para a saída. Cansei de pedir permissão. Minha mãe vem morar aqui e se você não gosta, arruma outro lugar. A porta bateu, deixando Olga sozinha com um caldo que, de repente, lhe deu náusea. Ela recolheu os cacos, limpou a cerveja derramada e sentou-se à mesa, tentando entender como tudo tinha chegado àquele ponto. Igor nunca havia sido tão radical, mas a influência da mãe crescia como uma sombra. No dia seguinte, enquanto Olga trabalhava, ele colocou o plano em prática. Ao chegar em casa à noite, deu de cara com 3 sacolas e 2 malas na entrada. Ludmila Santanislavovna estava à mesa da cozinha, sorvendo chá do melhor conjunto de porcelana de Olga, enquanto examinava o apartamento com um ar de quem avalia um imóvel à venda. Ah, Olga, você chegou, disse a sogra, sem sequer se levantar. Igor me contou que você finalmente topou me receber.
Que gentileza a sua! Olga parou na porta, sentindo-se uma intrusa na própria casa. Igor evitava seu olhar, servindo o jantar com mãos trêmulas. Coloquei minhas coisas no quarto do meio, continuou Ludmila, como se estivesse falando do tempo. Espero que não se importe. Lá a luz é melhor. E o espaço é ideal para minha mobília. Que mobília? Perguntou Olga, a voz gelada. Ora, minha querida, não posso viver sem minhas coisas. Amanhã trazem meu guarda-roupa, a comoda e a poltrona. Ah, e suas coisas já foram tiradas de lá? Igor guardou tudo na despensa. O quarto do meio. Aquele quarto. Onde Olga montara seu ateliê de artesanato, seu refúgio. Agora, seus materiais estavam amontoados entre vassouras e produtos de limpeza. Igor, chamou ela, a voz tremendo de raiva contida. Ele a seguiu até o quarto a contragosto. Assim que a porta fechou, Olga não seguiu mais. Você perdeu a cabeça? Trouxe sua mãe sem me consultar, jogou minhas coisas fora, nem me avisou. Eu avisei, deu de ombros Igor. Você só não levou a sério. Isso foi um ultimato, não uma conversa. Chame do que quiser. O importante é que minha mãe não vai mais sofrer sozinha. Olga afundou na cama, percebendo a verdade nua e crua, a decisão já estava tomada há tempo. A discussão da véspera fora apenas teatro. E agora? Ela deveria aceitar que outra mulher ditasse as regras em sua própria casa? Na nossa casa, corrigiu Igor, como se lesse seus pensamentos. E ela não está ditando nada, só morando. Aliás, ela já reclamou do seu barulho. Disse que o borde ontem estava salgado demais. Ela nem agradeceu pelo jantar. Agradecer pelo quê? Cozinhar para a família é sua obrigação. Olga olhou para ele, incrédula. Em 3 anos, Igor se transformará, do homem que jurava amá-la acima de tudo, agora era um filho obediente, disposto a sacrificar o casamento no altar da mãe. Os dias seguintes foram um martírio. Ludmila agia como dona do pedaço, rearrumava móveis, criticava a limpeza, mudava rotinas. Toda manhã, Olga era recebida com comentários ácidos: esse café está forte demais, esse pão está duro, essa blusa não é adequada para o trabalho. Igor sempre adorou mingau de manhã, declarou a sogra no 3º dia, como se fosse uma revelação divina. Não esses seus sanduíches de queijo. Ele nunca reclamou, rebateu Olga. Porque é educado. Mas eu, como mãe, sei o que ele gosta. E Igor, que uma semana antes dizia odiar mingau desde criança, agora o comia em silêncio, assentindo a cada crítica da mãe e ignorando o olhar magoado da esposa. O estopim veio naquela mesma noite. Olga preparava o jantar quando Ludmila entrou na cozinha com uma careta. Que cheiro é esse? Torceu o nariz. Ensopado de frango com legumes. Que nojo. Igor detesta a comida ensopada desde pequeno. Isso lhe faz mal ao estômago. Engraçado, respondeu Olga, secando as mãos no pano. Ele come isso há anos e nunca reclamou. Porque é bem educado, retrucou a sogra, como se fosse óbvio. Mas agora que eu estou aqui, as coisas vão mudar. Foi a gota d'água. Olga largou a colher e encarou a mulher que, em poucos dias, tinha virado sua casa de cabeça para baixo. Dessa vez, não haveria recuo. Ao contrário de algumas pessoas, Ludmila Stanislavovna abriu a geladeira com a familiaridade de quem já se sentia dona do lugar. Melhor fazer almôndegas. Tem carne, cebola também acho aqui. Olga congelou, a colher ainda suspensa sobre a panela. Eu já comecei a preparar o frango. E daí? A sogra virou-se com um gesto de impaciência, como se explicasse o óbvio a uma criança. Joga essa lambança fora e faz uma comida decente. Foi então que algo dentro de Olga estalou. Não era apenas a humilhação de ter seu esforço descartado como lixo, nem o tom de superioridade com que Ludmila falava, era a certeza de que, se cedesse dessa vez, nunca mais teria voz na própria casa. Desligou o fogo com um clique seco e virou-se, os olhos ardendo com uma determinação que nem ela mesma reconhecia. Sabe de uma coisa, Ludmila Stanislavovna? Sua voz era calma, mas cada sílaba cortava o ar como uma lâmina. Se a minha comida não serve, você mesma se vira. A sogra arregalou os olhos, ofendida.
Como assim? Eu devo me servir na casa do meu filho? Olga corrigiu com um sorriso gelado, na minha casa. E antes que a outra pudesse reagir, completou, e se nada aqui lhe agrada, a porta está aberta. Ninguém a obrigou a ficar. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela entrada de Igor. Um olhar foi suficiente para que ele entendesse, a tempestade que vinha se formando há dias finalmente havia arrebentado. O que está acontecendo? Sua voz tremia entre a preocupação e o receio de ter que escolher um lado. Ludmila não perdeu tempo. Instantaneamente, seus olhos se encheram de lágrimas fabricadas, e o queixo tremeu. Seu filho, ela está me expulsando. Igor virou-se para Olga, o rosto uma máscara de incredulidade. Mãe, isso não é verdade, Olga respondeu, exausta. Eu disse que, se ela não gosta de nada aqui, pode voltar para o apartamento dela. Igor a encarou como se ela tivesse sugerido abandonar um filhote de cachorro na chuva. Olga, como você pode ser tão cruel? Minha mãe acabou de se mudar, está se adaptando, e você já começa com esses escândalos. Escândalos. A palavra ecoou em sua cabeça como um insulto. Eu começo. Olga riu sem humor. A sua mãe passa os últimos 3 dias desmontando cada coisa que faço. Critica minha comida, minha limpeza, até a maneira como dobrou as toalhas. Igor abriu a boca para protestar, mas ela cortou. Ela não quer ajudar, Igor. Ela quer mandar. Ludmila soluçou mais alto, como se confirmasse a acusação. Filho, ela não me respeita. Não sabe o que é ser uma boa dona de casa. Foi a de gota. Igor explodiu. Atirou as chaves sobre a mesa com um estrondo que fez os talheres tremerem. Chega! Minha mãe sai daqui agora. Olga o olhou como se visse um estranho. Não era o homem com quem havia se casado, aquele que jurava odiar conflitos, que prometeu protegê-la até das sombras. Era um filho amedrontado, disposto a sacrificar o próprio casamento no altar da culpa materna. Ludmila, satisfeita, anuiu com a cabeça, observando a cena como uma rainha que finalmente vê seu súdito se curvar. Olga não disse mais nada. Não havia palavras para aquele momento. Virou-se e deixou a cozinha, o coração batendo tão forte que abafava os soluços teatrais da sogra e os gritos de Igor. Na solidão do quarto, enquanto arrumava uma mala com mãos que não tremiam, ela soube, não haveria volta. Não dessa vez. Pela manhã, enquanto os dois tomavam café na cozinha, Ludmila já recuperada do trauma, Igor com olheiras de uma noite mal dormida, Olga saiu sem fazer barulho. Levou apenas o essencial, documentos, o anel de casamento, que jogaria no primeiro lixo que visse, e as joias que herdara da avó. O resto? Poderia buscar depois. Ou não. Na mesa da entrada, deixou uma carta. Igor, já que minha comida de pobre enoja, não precisará mais engoli-la. A casa é minha por herança, vocês têm 3 dias para sair. Os papéis do divórcio chegam pelo correio. Ao lado da carta, 3 latas de sardinha em molho barato, cada uma com um post-it, para não morrerem de fome. As chaves da casa brilhavam sobre o papel, como um ponto final. Quando Igor leu a carta, já era tarde. Olga havia bloqueado todos os seus contatos. As primeiras mensagens foram patéticas: desculpa, amor. Vamos conversar. Prometo falar com a mãe. Ela não respondeu. Sabia que, se voltasse, seria para repetir o mesmo script com Ludmila no papel de diretora e Igor como seu fantoche. Uma semana depois, o tom mudou. Você está destruindo nossa família por bobagens. Mãe tem razão, você é ingrata. Olga sorriu ao ler. Ingrata? Ela, que havia aberto as portas da sua casa, que engolira humilhações em silêncio por meses? Desligou o telefone e bloqueou até o número da sogra. Um mês depois, sua amiga Lisa contou o epílogo que ela já suspeitava. Ludmila nunca teve intenção de a ajudar nos afazeres domésticos. Seu plano era simples, instalar-se como a matriarca incontestável, enquanto Olga assumiria o papel de empregada doméstica grátis. Quando ficou claro que a nora não voltaria, o inferno se instalou entre mãe e filho. Você arruinou tudo com suas críticas, Igor gritava. Você não soube segurar sua mulher, Ludmila revidava. O divórcio foi rápido. Igor tentou reclamar da casa,
mas o advogado de Olga esclareceu, com um sorriso cortês: herança não é bem comum, querido. Leve suas camisas e metade do carro velho. Ludmila voltou para seu apartamento e encontrou o teto da sala desabando, graças a um vazamento dos vizinhos de cima. Sem dinheiro para o conserto, passou a viver entre caixas e lonas plásticas. Igor, por sua vez, descobriu que alugar um lugar decente em Moscou com seu salário de programador era um luxo. Acabou em um estúdio minúsculo na periferia, onde o cheiro de mofo disputava espaço com o desespero. Ludmila exigia que ele a levasse para morar com ele, mas em 20 metros quadrados não cabiam 2 egos feridos. Isso tudo é culpa da sua teimosia, ela berrava. Você é que não soube se portar, ele cuspia de volta. Os vizinhos aprendiam os detalhes de cada briga pelo volume das vozes que atravessavam as paredes finas. 2 anos depois, Olga casou-se novamente. Desta vez, com Denis, um arquiteto que não só cozinhava como adormecia a filha recém-nascida dos dois nos braços, enquanto ela tomava um banho quente. Quando Igor viu as fotos do casamento dela nas redes sociais, Olga radiante, Denis olhando para ela como se fosse a única mulher do mundo, tentou enviá-la uma mensagem. Precisamos conversar. Entendi tudo. Me dá uma chance. O sistema informou que ele estava bloqueado. Por intermédio de uma amiga em comum, Olga mandou o recado: desejo felicidade a ele. Mas na minha vida não há mais espaço para homens que confundem amor com servidão. E enquanto Igor ainda tentava entender como havia trocado uma mulher que o amava por uma mãe que só sabia cobrar, Olga ensinou a filha a segurar uma colher. Nunca, nunca mesmo, deixe que te façam sentir pequena na sua própria cozinha, sussurrou, enquanto a menina ria, com os dedos sujos de purê de batata. Igor nunca viu os cuidados com a filha como uma obrigação exclusiva da mãe, muito menos como uma dádiva que lhe concedia. Mas, enquanto trocava de apartamento pela 3ª vez em 2 anos, percebeu que sua vida amorosa havia se tornado um deserto. As mulheres que cruzavam seu caminho logo entendiam: ele não buscava uma companheira, mas uma empregada doméstica com diploma de namorada. E, uma a uma, desapareciam. Enquanto isso, Ludmila Santanislavovna adoeceu gravemente. O câncer a deixou frágil, dependente, e Igor, sem alternativa, levou-a para morar com ele. A casa que deveria ser seu refúgio transformou-se em um hospital improvisado, e ele, no papel de enfermeiro de uma paciente eterna e eternamente insatisfeita. Olha no que você me reduziu, chiava ela da cama, com um tom entre a acusação e o desdém. Se não fosse por você, a Olga estaria aqui. Ela que deveria cuidar de mim. Igor trocava os lençóis em silêncio, os dedos trêmulos de cansaço. Mãe, Olga era minha esposa, não sua cuidadora, respondia, já sem força para discutir. E daí? Uma esposa de verdade ajuda a família do marido. Ele engolia as palavras, sabendo que nunca ouviria um pedido de desculpas. Que nunca ouviria, sequer, o reconhecimento de que fora ela quem afugentara a única mulher que o amara de verdade. Mas era nas madrugadas, sozinho na cozinha do apartamento alugado, esquecendo-se de comer enquanto esquenta um prato congelado no micro-ondas, que a verdade o atingia como uma faca. Não perderá apenas alguém que cozinhava ou arrumava a casa. Perderá ela, a mulher que ria dos seus trocadilhos ruins, que planejava viagens para um futuro que nunca chegaria, que o beijava como se o mundo fosse acabar amanhã. Trocara tudo isso por quê? Por uma mãe que o tratava como um servo ingrato? Por noites em claro ouvindo queixas que nunca terminavam? Pela solidão que agora o acompanhava como uma sombra? Olga, porém, nunca se arrependeu daquela noite. A caixa com latas de conservas virou lenda na família. Denis adorava contar a história aos amigos, os olhos brilhando de orgulho. Imaginem, ela não fez drama, não chorou, não suplicou. Pegou suas coisas, deixou as latas com um bilhete e saiu. Isso sim é classe. Uma saída à altura de um homem que não merecia nem as migalhas do que ela oferecia. E a filha, crescendo aos poucos, ouvia aquela história como um conto de fadas moderno, onde a princesa não espera um príncipe, mas constrói seu próprio final feliz. Mamãe foi corajosa, dizia, com a voz cheia de admiração. E Olga sorria, porque sabia, a coragem não era ter ido embora. Era ter recomeçado. E, todos os dias, ao ver a filha segurar um lápis, um livro, ou, quem sabe, uma colher, ela repetia baixinho, como um mantra: nunca, minha filha.
Nunca deixe que te façam escolher entre ser feliz e ser pequena.